Olá, meus amigos do YouTube. Estamos aqui novamente agora com um novo aparelho, um aparelho interessante aqui. O Little Dot MK5. Um amplificador de fones de estado sólido, configuração classe A. A primeira coisa que a gente observa aqui é o peso dele. Bom, o que mostra o peso no amplificador, né? Se a gente considerar que um amplificador entre mais de 60%, 70% dele é só a fonte de alimentação, isso falando de amplificadores que tem transformadores, né? Então nós vamos ver que aqui é um projeto onde você tem um cuidado com a fonte de alimentação, que é, na minha opinião, uma das partes, né, mais importantes de um amplificador, que é o coração do amplificador. O case dele, esse daqui tá meio surradinho, né? Vou dar uma geral nele. O case é todo em alumínio, os RCAs de entrada são CMC, são bons esse RCA, que hoje você encontra e compra muitos ditos CMC, mas que em pouco tempo tá oxidado. Esse aqui é bom, ó, pela idade do amplificador, e eles estão em bom estado ainda, que eles precisam de uma limpeza e tal. Uma tomada a ser aqui para cabos destacáveis, né? E a frente dele, com as seleções de input, ele tá faltando aqui o botão power aqui. Eu dei uma olhada aqui, eu não tenho nenhuma aqui, mas enfim, a gente vai dar um jeito depois nisso. Seleção de input, entrada de fones, né? Botão de volume. Nesse aqui aconteceu um fato aqui que o botão de volume, esse tipo de potenciômetro aqui, ele necessita que o botão de volume tenha um parafuso aqui para segurar ele. Esse aqui, segundo o que me foi dito, né, foi um botão que foi usinado, né, não era o botão dele, me parece, né? E esse parafuso está espanado. E esse botão foi colocado, esse knob, né, foi colocado usou-se um plástico aqui para fazer pressão. Isso é uma ideia, para se dizer um nome bom, é uma ideia péssima, porque a força que você faz para colocar esse potenciômetro aqui, você força internamente para colocar o knob, você força internamente o potenciômetro. Força as trilhas resistivas dele de carbono. Isso aqui é uma coisa super delicada aqui internamente. Então isso já foi um erro aqui, mas tudo bem, né? Então assim, no aspecto geral, eu achei a construção dele bastante interessante, bem robusta. Eu já li sobre ele, né? Eu vou desmontando aqui e vou falando. Já li sobre ele. Ele é um dual mono, né? E tem até as especificações sobre ele que eu li. O que seria um dual mono, né? Um dual mono basicamente são dois amplificadores, né? No caso desse daqui ocupando o mesmo case, né? Desse que seria um integrado, né? Que ele tem o pré também, porque tem o volume. Na verdade, mesmo que não tenha um pré, se você tiver um controle de volume, você vai funcionar como se fosse um integrado. O pessoal mais radical aí, né, os audiófilos mais radicais aí, acham que é melhor a amplificação usando amplificadores independentes e tal.
uma chave aqui. Vamos ver se tem uma chave. Vou tirar isso aqui. Eu já fiz esse tipo de experimento. Usando amplificadores independentes, mono controlado por um único pré. É muito superior. Olha o painel, olha que interessante. Olha só, deve ter aqui uma régua fácil, mas olhando aqui, tem uns 6 milímetros aqui de espessura. Vamos ver, cadê? É uma régua boa aqui, né? Até que eu tô bom. Divisão, 6 milímetros. Quer dizer, um painel bastante bom, bem feito. É uma coisa legal, bacana. Vamos soltar aqui a parte inferior. Então, voltando ao assunto dos amplificadores, né? Como eu disse, o pessoal mais radical. Não peguei um lugar para guardar esses parafusos aqui, peraí. O pessoal mais radical acaba achando que é melhor e tal. Eu já fiz os testes e assim, é melhor. Isso depende muito, porque na verdade, na minha opinião, tudo depende do casamento dos equipamentos que você vai usar. Então, não adianta. Eu já tive caixas que foram biamplificadas, triamplificadas, enfim. Isso eu tô falando de sistemas, né, de caixas de som, mas só para contextualizar aqui. E o que manda muito é a sinergia aí. Eu sei que tem gente que fala que essa é uma palavra, né, que pô, todo mundo fala em sinergia, fala, não é assim. É que tem que ter sinergia entre os equipamentos, porque não adianta você ter um equipamento, um amplificador muito bom e você tem um fone que não está à altura, você tem um DAC muito bom e tem um amplificador que não está à altura. Quer dizer, sempre o limite seu vai ser o elo mais fraco vai ser o equipamento pior aí do seu set, né? Então não, às vezes eu sou suspeito porque eu gosto muito de valvulados, né? Mas muita gente fala, pô, eu testei pô, tem umas caixas legais e testei os valvulados e não foi aquilo que eu esperava. Aí bem, você pega um set onde, mesmo caixas novas, né, com boa qualidade, muitas vezes a caixa tem 87, 88 dB de sensibilidade. Isso é uma sensibilidade extremamente baixa, né? Então assim, aí você pega um amplificador super bacana, um 300B da vida aí, muito legal. O mesmo um que eu tenho aqui, pô, vou ter que achar um parafuso, mas enfim. O mesmo meu aqui, que é um KT88, né? E aí você pega uma caixa super difícil de tocar, né? O mesmo acontece com fones, né? Super difícil de tocar. E aí você fala, poxa, ele não teve desempenho. Quer dizer, não teve sinergia. Eles têm que estar falando a mesma língua, né? Não adianta, você tem uma coisa que não responde, né, à altura, né? É como você comprar ou montar um amplificador OTL, né? E tentar amplificar fones aí de baixa impedância, né? Eles não vão ser amplificados, né? Enfim. Então tem que ser tudo bem casado, né? Rapidinho aí. Já desmontamos ele. Agora vamos ver o DIP. Tirar o case aqui, ó. Bem bacana a estrutura. Tem muito DAC, muito equipamento aí
Veja, não tenho nada contra, é muita coisa legal sendo feito na China, né? Mas o exemplo que é muito equipamento que vem da China usa esse tipo de case, né? Assim, ó, eu acho interessante. Vamos lá, vamos olhar aqui agora. Eu, eu particularmente, assim, eu tinha visto em fotos, eu não sabia como que era essa conexão já que sai daqui, né? Que é a entrada aqui pro volume, né? É claro que não tem meio de fazer isso, mas o cabo em si, a fiação usada, eu já achei um pouco pobre, por assim dizer. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Esse é o dual mono. Então a gente pode ver aqui, ó, dois transformadores. Não é nada. Não sei se dá para pegar aqui na câmera de perto. 110 tal. Tem 18 volts aqui na saída, tá? Quer dizer, ele tem com 18 volts aqui. A potência dele, né, deve ser baixa para ser um transformadorzinho desse tamanho, né? O apelo do dual mono é muito interessante, né? Deixa eu parar um pouco aqui que eu vou pegar um transformador só para comparar.